Olá pessoal, sou eu de novo, professora Maria do Sete Ribeiranovski, que eu vim aqui para dar continuidade à aula de hoje, que é a aula sobre imprint genômico. Então, a gente também tem o material dessa aula disponível, essa gravação, mais a parte dos slides e também os textos que vão auxiliar vocês e o estudo dirigido. Então, eu vou agora compartilhar minha tela para mostrar para vocês os slides que estão disponíveis e a aula de hoje ela é aula sobre imprint genômico e mecanismos epigenéticos de regulação da expressão gênica. Então, só lembrando um pouco do final da aula anterior, da aula de inativação de X, a gente estava falando sobre ativação e inativação de um cromossomo inteiro e sim dos genes que estão neles, que isso acontece nas células somáticas de mamíferos. E só lembrando, a gente sabe que no desenvolvimento embrionário humano, o que acontece é que algumas células, o X que é proveniente do pai, ou seja, uma mulher, o X que for proveniente do pai vai ser inativado, enquanto em outras, o X proveniente da mãe vai ser inativado. E esse mecanismo de inativação é aleatório. E todas as células descendentes de cada uma dessas células vão manter, então, esse padrão de inativação do mesmo X. Esse é o que a gente conhece como inativação aleatória que acontece em mamíferos placentários. Enquanto que marsupiais, que são os cangurus, não acontece isso, é sempre o X que é proveniente do pai que é inativado. E também os tecidos extraembrionários de murinos ocorrem essa inativação imprintada, que é especificamente, dependendo da origem parental, é o X que vai ser inativado. Então, só lembrar para vocês, então você tem então nos murinos os tecidos que vão dar origem ao embrião, onde essa inativação é aleatória, enquanto que os tecidos extraembrionários, por exemplo, vão dar origem à placenta, é o X que vem do pai, de origem paterna. Isso a gente então chama de inativação imprintada, que tem uma marca genômica dependendo da origem do pai ou da mãe, vai acontecer. Então, aqui, só para falar para vocês, explicando um pouco melhor, não é só com X que pode acontecer isso, no caso dos marsupiais, mas nós, em humanos e os mamíferos, a gente tem alguns genes autossômicos em que apresentam um padrão imprintado de expressão, ou seja, esse imprint genômico é um mecanismo de regulação da expressão gênica que permite a expressão de apenas um dos alelos parentais, ou seja, essa expressão ela é monoalélica, ou seja, vem só de um alelo. Por mais que você tenha dois alelos no genoma, vai ser somente um expresso e depende da origem parental. Então, o que acontece? Nós, mulheres, quando estamos fazendo as nossas células germinativas, e aqui eu vou dar exemplo do gene IGF-2, que é um dos mais ou menos 100 genes que sofrem imprints genômicos no nosso organismo, ele é durante a formação do óvulo, a oogênese, do ovócito, ele é então metilado. Enquanto que na formação do gameta masculino, do espermatozoide, esse alelo aqui desse gene não é metilado. Esses então irão se juntar através da fertilização e formar um zigoto em um indivíduo. Esse novo indivíduo, não importa se ele é macho ou se ele é fêmea, ele vai ter o desenvolvimento somático dele, que vai formar todas as células do seu corpo somáticas, e ele vai manter esse padrão de metilação. O mesmo alelo que tinha metilação vai continuar metilado. E ele, então, vai ser um alelo silencioso, que ele não vai expressar. Então, todos os alelos para esse gene de origem materna, nos células somáticas desse indivíduo, seja ele macho ou fêmea, ele vai, então, não ser expresso, enquanto todos os alelos desse gene, todas as células somáticas desse indivíduo, somente os alelos com origem parental que vão ser expressos. No desenvolvimento germinativo, ou seja, do desenvolvimento do óvulo ou do espermatozoide, desse novo indivíduo formado, essa metilação é apagada, tá certo? E agora esse indivíduo, dependendo do sexo dele, ele então vai dar um imprint genômico para esse gene novamente. Então, o que vai acontecer é que durante a formação do óvulo, caso esse indivíduo for uma fêmea, ele vai metilar as duas cópias. Então, todas essas cópias que vieram desse indivíduo que é fêmea, em termos do óvulo dele, vão estar metiladas. Se esse indivíduo for um macho, um homem, ele então não vai metilar no caso desse gene, não vai marcar com um imprinting. E aí, então, ele vai ter a espermatozoide F não metilada, isso que acontece. Uma das perguntas que realmente
foi feita quando foi a descoberta desses genes imprintados, dessa expressão monolélica devido a a essa imprintada devido qual ela de que parental, cópia parental vinha. Uma das hipóteses que surgiu, mas que não sabe se ainda ela está completamente certa, porque ela não consegue explicar todas as, por que todos os genes são imprintados, os genes que são imprintados, é uma hipótese do conflito genético e é baseada exatamente nesse gene GF2. O GF2 é um hormônio de crescimento que é responsável pelo crescimento do indivíduo, crescimento embrionário. E a história é o seguinte, é um conflito por quê? Porque quando uma fêmea de mamífero, ela está gerando sua ninhada, ela precisa ter recursos, investir os recursos que ela tem no investimento de uma ninhada toda, de vários indivíduos. Então, ela não pode dar somente todos os seus recursos nutrientes para um indivíduo só, né? Ela quer fazer isso, ela quer distribuir igualmente entre toda a sua prole, entre todas as suas prole que vai vir nas próximas gerações também. Então, ela precisa que sua prole cresça, mas que ela não cresça demais. Enquanto que, para o macho que fecunda essa fêmea, a prole que vier desse macho, ele quer que cresça o máximo possível. A ideia seria essa, né? Quanto mais crescer a prole dele, mais indivíduos mais fortes ele vai ter e mais indivíduos vão deixar filhos na próxima geração. E é assim que evolui. Não é que ele queira alguma coisa, mas é mais vantajoso para os filhos desse indivíduo se eles crescerem, porque eles vão conseguir passar os alelos para a próxima geração. Então, é um conflito em termos de recursos, que são os recursos que são dados maternos, né? E uma briga, um conflito entre o alelo que vem da mãe e o alelo que vai para esse mesmo gene. Então, o IGF-2, foi descoberto que existe o IGF-2, que é um hormônio de crescimento embrionário, e no caso dos camundongos, existe também um receptor para esse IGF-2. Então, o que esse receptor faz? Ele se junta ao IGF-2 e impede que, então, ocorra, ele simplesmente neutraliza um pouco o efeito desse IGF-2. Então, o que acontece? Tanto o gene que codifica o GF2 quanto o receptor do GF2, então o hormônio e o receptor do hormônio estão imprintados em camundongos, só que eles estão imprintados de maneira diferente. O receptor do GF2 no alelo que vem da fêmea está ligado, e no alelo que vem do macho, ele está desligado, o receptor. O gene que produz o próprio hormônio propriamente, como vocês já viram anteriormente, o GF2 que vem da mãe está desligado, enquanto o que vem do pai está ligado. Então, o que acontece? É basicamente um compensa o outro, tá certo? Esse aqui que está ligado vai, então, se ligar a esse receptor, certo? E se ligando ao receptor, esse receptor um pouco neutraliza o efeito GF2. Então, como é que foi então formulada essa hipótese do conflito? Essa hipótese do conflito foi que quando em experimentos você deletava o receptor da cópia que vinha da mãe, esse GF funcionava plenamente e o que acontecia é que o indivíduo crescia muito, muito, o indivíduo portador disso. Enquanto se você deletasse o próprio hormônio que vem do pai, você não tinha mais hormônio, porque a cópia que vem da mãe, ela não produz nada. Então, esse indivíduo, esse embrião crescia muito pouco. E aí, o que você fazia? Para você mostrar isso aqui, a partir do momento em que se você deletasse aqui a cópia do receptor da mãe, né, que está ligada, mas logo após você também deletasse esse também a cópia do próprio, no mesmo indivíduo, a cópia do próprio hormônio de crescimento que vinha do pai, aí a próprio indivíduo nascia com tamanho normal. Então, é como se fosse um conflito. O GF2, o próprio hormônio, a cópia do pai acaba produzindo mais, enquanto o receptor, a cópia da mãe, produz mais para compensar essa briga, como se fosse um conflito. Só que, no entanto, essa hipótese, existem mais de 100 genes
que são implementados no nosso genoma, e essa hipótese não é suficiente para responder de acordo com a função de todos eles. Então, ainda é um mistério para a gente por que se desenvolveu esse fenômeno do imprint, mas ele não deixa de ser um fenômeno importante, em especial porque existem doenças, síndromes genéticas, que estão ligadas a esses imprints genômicos, a um defeito nesses imprints genômicos, né? Vocês imaginam que a gente tem um padrão de imprint genômico acontecendo aqui do IGF-2 em seres humanos, e que se isso aqui não funciona, se esse mecanismo de imprint não funcionar, existem consequências para o desenvolvimento desse indivíduo. E isso ocorre para duas, por exemplo, exemplo disso são duas doenças conhecidas como síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman, não sei se vocês já ouviram falar. São duas síndromes diferentes, mas que elas afetam exatamente a mesma região. A diferença entre elas vai ser exatamente qual a cópia de que parental elas foram afetadas, foram mutadas. Então, a síndrome de Prader-Willi é conhecida por hipotonia, dificuldades alimentares, hipogonadismo, atraso psicomotor, atraso de estatura ponderal, hiperfagia, obesidade, baixa estatura e atraso mental moderado. A síndrome de Angelman já é conhecida por também hipotonia, retardo mental, ataxia, risadas paroxísticas, epilepsia, ausência da fala e mandíbula proeminente. Isso vão ver porque, apesar da mesma região estar sendo deletada, ele acaba por afetar, por causa do imprint, a cópia, um dos genes que a cópia vem do pai ou da mãe. Vocês vão ver adiante. Então, o que é essa síndrome de Zend? É uma região, tá? Em que é uma região do cromossomo 15, que ela é uma região que, o que acontece? É uma região aqui que está em verde, para vocês verem, e que ela está flanqueada, ou seja, na borda delas tem algumas regiões repetitivas muito grandes do genoma. E que muitas vezes, durante a própria meiose ou a própria replicação de mitose, a combinação da meiose, da recombinação, o que pode acontecer é um erro do pareamento dessas regiões corretamente. E aconteceu uma recombinação exatamente num pareamento errado dessas regiões repetitivas, como elas são iguais aqui atrás e na frente, que elas são repetitivas, pode acabar acontecendo do pareamento dessas regiões e uma recombinação. Nessa recombinação, o que vai acontecer? Esse alelo que foi recombinado vai ter duas cópias e vai poder formar um gameta na meiose, enquanto que esse alelo aqui que foi recombinado não vai ter nenhuma das cópias. Então, o que acontece é que, no caso deste gameta que foi formado, que portar este produto da recombinação, ele não vai ter a cópia dessa região. E esta região, então, contém os genes que vão afetar ou a síndrome de Angelman ou a síndrome de Prader-Willi. O que acontece se eu não conter essa região? Na síndrome de Angelman, a deleção acontece na cópia que vem materna. Ou seja, na região que eu mostrei para vocês, tem uma série de genes. Dentro desses genes, tem um gene chamado UBE3A, que na cópia materna ela é funcional e que ela é importante. Ou pode acontecer também mutações na própria, pontuais na cópia materna. Então, além desse processo de deleção, se na cópia materna que ficou acontecerem mutações pontuais, e esse gene, que é o específico do B3A, não funcionar, também vão apresentar, os indivíduos portadores também vão apresentar os fenótipos da síndrome de Angelman. Mas o mais frequente encontrado nos casos é vindo através dessa deleção. Então, esse gene UBA, que ele é ativo da cópia materna, mas a cópia materna é inativa, se ele for deletado, na cópia paterna não tem problema nenhum, porque ele já é inativo. Mas se for da cópia materna, vai gerar, então, vai produzir indivíduos com a síndrome de Angelman. No entanto, nessa mesma região, além do UBA3, existe este gene que produz esses transcritos, que são os small RNAs, que são os RNAs pequenos, chamados SNF, SNRPN. Esse gene que produz esse transcrito, ele está ativo na cópia paterna, tá certo? Então, se você
deleta a cópia paterna, o efeito vai estar nesse gene. E então, esse gene vai ser. Por isso, o fenótipo é a síndrome de Prader-Willi, que é um pouco diferente. Então, lembrando, na síndrome de Angelman, a cópia materna é que é essa região deletada. E aí, a materna, que era, na verdade, funcional, ou seja, o BE3A estava metilado e não estava ativo na cópia paterna. Então, se ela a cópia materna é deletada, forma-se, então, o fenótipo da síndrome de Angelman. Enquanto se a deleção acontecer na cópia paterna, por causa desse transcrito aqui, que não vai ser mais produzido na VSN-RPN, se tem a síndrome de Prader-Willi. Então, olhando um pouco mais, dá para saber os mecanismos genômicos causando o Prader-Willi ou a síndrome de Angelman. A gente já viu aqui, existem alguns tipos de mecanismos. Um deles é a deleção, naquela região que eu mostrei para vocês. Outra é você ter a mutação pontual naquele gene que vem da cópia, que é funcional. Então, em 70% dos casos, a síndrome de Angelman é causada por uma deleção. A síndrome de Prader-Willi é causada por uma deleção na cópia paterna e a síndrome de Angelman é causada por uma deleção na cópia materna. E os casos bem mais raros, né, aqui para o caso de Prader-Willi, é uma deleção naquele cluster de genes que vão produzir esses small RNAs, que tem um cluster, na verdade, enquanto que 10% do caso da síndrome de Angelman são mutações pontuais na região do B3 da cópia materna. Agora, também você pode gerar essas síndromes pelas mutações que ocorrem no centro de imprinting, que é o centro responsável por imprint dos genes. No entanto, existe outro fator importante que se chama dissomia uniparental, que eu quero explicar para vocês, que é responsável por um número de casos significativos de síndrome de Prader-Willi e de síndrome de Angelman. O que é a dissomia uniparental? Então, como vocês viram, na meiose, para a gente tenha uma meiose normal, a gente então vai ter, para cada cromossomo, cada um desses cromossomos vai para um polo e formam duas células, certo? E aí, então, cada célula formada a partir dessa célula aqui vai conter uma cópia do cromossomo só. A gente tem um fenômeno, não sei se o Michel já falou sobre ele, mas com certeza vai ser falado na aula sobre cistogenética e aula de cromossomos, que se chama não disjunção. Então, o que acontece? Na meiose desse indivíduo, pode acontecer que dois do mesmo par vão para um lado na hora da divisão celular e nenhum para o outro. E aí a gente tem uma não disjunção, a formação de um gameta com dois cromossomos, em vez de um só. Na hora que esse gameta se juntar com um gameta normal, esse indivíduo então vai ter três cromossomos do mesmo tipo. Isso é o que a gente conhece que pode dar a síndrome de Down, que a gente conhece que são 3 cópias dos 21, vocês vão ver mais adiante. No entanto, quando isso pode acontecer em outros cromossomos, se seja o 21, por exemplo, acontecer com o cromossomo 15, o que acontece é que no desenvolvimento desse indivíduo, acaba que essas células, eles então, esses gametas, esses gametas formados, né, esse indivíduo que foi formado aqui, no início do desenvolvimento embrionário, pode acontecer uma recuperação, ou seja, a perda bem no início do desenvolvimento embrionário de um dos cromossomos. E aí esse indivíduo se desenvolve com um número de cromossomos pares para cada, de elementos pares para cada cromossomo. No entanto, a célula, ela pode, através desse resgate, se livrar de um dos cromossomos, mas se ela se livrar de um cromossomo que sofreu a disjunção, tudo bem, essa célula, esse indivíduo vai ter um fenótipo normal, não vai produzir uma síndrome. Agora, se ele se livrar da cópia, por acaso, da cópia do gameta que não sofreu disjunção,
então ter dois cromossomos do mesmo, com a mesma origem parental, o que, que vai acontecer aqui? Ela também vai ter agora os dois cromossomos com a mesma forma de metilação, ou todos os dois metilados, ou todos os dois não metilados. Então, o que acontece? Como na síndrome de Angelman, o que acontece é que a cópia materna, ela não funciona. O que que acontece se você tiver uma dissomia uniparental do cromossomo paterno, ou seja, você vai ter duas cópias do paterno. Se você tiver duas cópias do materno, você não vai ter o B3A materno funcionando. Ele não vai estar funcionando porque ele vai estar metilado. Se ele está metilado, ele não está ativo. Então, também vai apresentar o fenótipo de síndrome de Angelman. A mesma coisa ao contrário para esses perda dos transcritos no RNA, SNF e SRNP. O que vai acontecer? Se acontecer a dissomia uniparental, ou seja, você só herdar os cromossomos maternos, como a cópia paterna é que é ativa, você não vai ter nenhuma cópia desse gene ativo e você vai também apresentar a síndrome de Prader-Willi. Então, essas são as possibilidades de se ocorrer essas síndromes e os mecanismos genéticos que podem acontecer por trás disso. Então o que a gente está vendo é que a inativação do X e o imprint de alelos autossômicos, eles são eventos epigenéticos. Epigenética é o que a gente chama de mudança hereditária na expressão gênica que não altera a sequência do DNA, tá certo? Então, de alguma maneira, você está dando hereditariamente afetando essa expressão alélica na próxima geração, dependendo do imprint que você vai fazer e da ativação, mas ela não altera a sequência propriamente dita. Não é porque um promotor ou porque um gene mutou propriamente dito que aquele gene não vai ser expresso, e sim por um print genoma. Então, o que acontece? Como é que esse tipo de fenômeno é um fenômeno que realmente pode afetar o ambiente, porque se os genes sofrerem esse processo de metilação durante o desenvolvimento, isso então pode alterar a expressão deles, os produtos gênicos, e podem então alterar o fenótipo. Então, como a variação genética e a variação genotípica e fenotípica estão associados? Na epigenética, o que a gente diz é mais e quando a variação fenotípica não pode ser explicada pela variação genética. Então, o que acontece é que você pode ter dois indivíduos com o mesmo gene, mesmo alelo, tá certo? Mesma forma do mesmo alelo, mas eles apresentarem fenótipos diferentes. Isso vai depender do que os processos de metilação que acontecem ao longo da vida desse indivíduo, nos diversos tecidos, podem então afetar o fenótipo desse indivíduo. O que acontece é que a gente tem um desenvolvimento embrionário. Dessa célula embrionária, a gente vê aqui que a gente pode então diferenciar algumas células que são células troncos em células de tecidos diferentes, tá certo? E dependendo do ambiente em que essas células são criadas, com certos fatores, isso pode afetar no grau de expressão de alguns genes ou outros. Então, o que a gente vê acontecendo na biologia, que a gente tem o que a gente chama de landscape genético. O que acontece é que uma célula pluripotente, ou seja, uma célula-tronco, ela pode aqui, através de uma metilação, através de um processo em que influencia essas marcas epigenéticas, que a gente chama essas marcas diferentes que podem afetar a expressão do gene, se desenvolver numa célula de um estado de um jeito ou de um estado de outro, porque alguns genes se tornam inativos e outros se tornam ativos. Então, basicamente, a expressão gênica ela é controlada, ou seja, claro, pela transcrição, o splice, como vocês viram, formar o produto o mRNA, que depois vai ser traduzido num produto gênico.
Mas esse processo aqui, ele depende de uma série de fatores de regulação da expressão gênica. Como vocês viram, regiões de controle, né, que a gente viu, o processo seletivo, splice alternativo, como você exporta esse mRNA para o citoplasma, o nível de degradação que você pode ter desse mRNA e uma série de outras coisas, a estabilidade da cauda poliar. Mais uma regulação gênica importante não só são os fatores de transcrições que podem aumentar o nível de transcrição daquele gene, o quanto um gene vai ser expresso numa célula, mas também existe também uma região de organização da cromatina. Isso porque vocês viram na aula de vocês que os genes eles estão dentro do DNA, que é dupla hélice, que eles estão envolvendo as histonas, organizados e compactados envolvendo as histonas. Essas histonas estão dobradas e compactadas mais ainda para, então, a formação desse cromossomo. Essa histona que envolve o DNA, que duas voltas do DNA são dadas e ele é presa dessa maneira, eles têm bastante influência no nível de compactação do gene. E isso é muito importante, porque quanto mais compactado ele tiver, menos acesso aos fatores de transcrições e toda a maquinaria de produção de RNA vai ter aquela região gênica. Se isso acontecer, se ela tiver só a histona e aquela região estiver muito compacta, não vai ter como aquele gene ser transcrito. Então, uma forma de regulação da expressão gênica depende dessa organização da dinâmica da cromatina. Como que isso pode ser feito? Então, dois mecanismos principais envolvidos na modulação da sensibilidade à cromatina é a metilação do DNA e a modificação dos histones. Então, a gente tem, como eu já falei para vocês, a metilação do DNA, isso vai influenciar qual é o nível de acesso da RNA polimerase dos fatores de transcrição. Assim como, então, o nível de organização das histones. Então, metilação do DNA. A gente tem uma região aqui rica em CG no genoma, por exemplo. E o que pode acontecer é que você, então, pode inserir nesses nucleotídeos uma metilação adicional. O que essa metilação adicional pode fazer numa região rica em GC? Porque simplesmente na citosina se transforma a citosina numa metilcitosina. Se você metila essa região, o que vai acontecer é que você pensa num DNA aqui não metilado e ele, por algum processo que acontece durante o seu desenvolvimento, você metila essa região, seja que num processo que ocorra muito cedo. Esse DNA agora vai ser replicado. Quando ele é replicado, assim como a gente viu da inativação do cromossomo X, que essa inativação ela é passada para as próximas células, isso também vai ser passado essa metilação vai ser mantida para as células seguintes, que ela reproduzir a partir disso aqui. Então, como a imetilação inibe a expressão gênica? Ela pode fazer de uma maneira de uma inibição estérica, ou seja, esse grupo metil está aqui em cima dessa região e impede estericamente, ou seja, fisicamente, que o fator de transcrição atinja essa célula e ajude na transcrição desse gene. Outra maneira é que essa metilação ela pode recrutar outros co-repressores, então impedir também que a transcrição chegue por outros co-repressores seja feita nesse gene. Como que acontece, então, o processo de modificações de histonas? As histonas, lembre aqui, a gente tem várias histonas diferentes, vários domínios das histonas diferentes que são responsáveis por essa forma em que o DNA está envolvido. E essa proteína, que é uma histona, ela tem sítios de modificações pró-transducionais das caudas, ou seja, caudas aminos terminais das histonas. Os aminoácidos arginina, lisina e serina têm a possibilidade de sofrerem metilação ou acetilação ou fosforilização. Acetilação é a inclusão de um grupo acetil. Então, o que acontece é que existem outras enzimas, outras proteínas, que são responsáveis pela acetilação e desetilação da histona. Então, essas proteínas que têm esse domínio, que é o hatch domain,
que é a acetilação de estonas, elas são responsáveis por acetilar regiões da cromatina, das regiões das estonas. Com essa acetilação, o grupo acetil colocado aqui torna a carga elétrica das caudas das estonas acetiladas menos positiva. Ou seja, as estonas passam a ter menos afinidade pelo DNA. Se elas têm menos afinidade pelo DNA, o que acontece? Elas soltam um pouco o DNA e esse DNA está mais livre o quê? Para a ação dos elementos de transcrição. E aí eles podem ser transcritos e expressos. Então, as proteínas acetiladoras estona, elas então são responsáveis por ativação de expressão de vários genes. Enquanto as proteínas que são desacetiladoras de estonas, que são esse HDAC, elas desacetilam a estona. Ao desatilar a estona passa a ter mais afinidade para o DNA e o gene fica menos expresso. Então, isso também é um mecanismo de você ativar ou desativar genes, tanto a metilação quanto a acetilação. O que acontece é que ao longo da nossa vida, como vocês viram aqui, como eu mostrei para você, se no início do nosso desenvolvimento, e ao longo da nossa vida, isso pode o tempo todo estar alterando nossos fenótipos, tá certo? A gente sofre um processo, a gente interage com o ambiente, e esse ambiente, de alguma forma, faz nós produzirmos um tipo de marcação, de metilação ou de acetilação específica em alguns genes. Essa marcação vai ser herdada por todas as células que são descendentes desta célula. Então, isso passa a ser um processo muito, muito importante. Por quê? Porque todo evento, por exemplo, que acontecer num ambiente em que você está dentro do útero, que suas células estão desenvolvendo, como as células estão desenvolvendo ainda, aquilo vai ter essas marcas por muitas gerações a seguinte. Então, você pensa numa mulher que ela está grávida e ela sofre, então ela interage com o ambiente de alguma maneira, toma alguma substância, ou então, como está aqui no caso, bebe cerveja ou inala fumo. Se esses produtos, então, tiverem alguma ação que metilam ou acetilam, ou tiram metilação, tiram a acetilação do DNA, algumas células que ela tem aqui podem ser afetadas, delas somáticas, e essas células definentes vão afetar. Mas as células do embrião forem afetadas, esse embrião então vai carregar toda essa metilação ou essa acetilação para praticamente todas as células dele o resto da vida dele. Então, é por isso que é muito importante um ambiente em que, quando está vivendo um intrauterino, para ele não afetar isso. Fora, então, não só o que essa mãe pode fazer em termos da interação dela com o ambiente pode afetar indivíduos de uma geração, como os indivíduos da segunda geração, porque a mãe, a primeira geração, afeta os indivíduos da segunda geração, mas ela também pode afetar as células reprodutivas desse indivíduo que já está se formando dentro da célula dela e deixar essa metilação, essa acetilação e esse efeito fenotípico vindo da epigenética afetar até o que a gente chama de uma terceira geração. Então, ela fez uma ação, isso vai afetar as células dela por causa da epigenética e o fenótipo que ela vai produzir, como, por exemplo, nós fumamos cigarros, a gente afeta o fenótipo nosso, com a maior chance de ter câncer ou não, através de modificações também epigenéticas que são feitas na nossa célula, e essas modificações podem afetar células por muitos anos. Mas no indivíduo que ela está gestando, isso pode, então, afetar por longo da vida dele. E também as células germinativas dele, que foram formadas nesse momento. Então, é muito importante entender o que eu estava falando aqui atrás, sobre como esses processos, que são a epigenética, que são mudanças hereditárias na expressão gênica, que não altera a sequência de DNA, não altera a sequência de DNA, mas ela é capaz de, então, alterar o fenótipo, ou seja, indivíduos gêmeos, indivíduos com o mesmo DNA, se eles tiveram caminhos de interação com ambientes diferentes, esse ambiente levou, então, uma metilação e uma acetilação nas estonas ou no próprio DNA, e isso vai, então, levar à alteração desse fenótipo, tá certo? Diferentemente.
não só das suas próprias células, como se em um período gestacional você tem capacidade de passar isso para a próxima geração e para a seguinte, mas não mais do que isso. Então, a consequência da gente, quando a gente está pensando em fenótipo, é muito importante que pensar que o mesmo alelo, a mesma forma, o mesmo estado daquele alelo pode, então, ter uma é, ter uma forma de apresentação, um fenótipo diferente devido a essas interações que foram feitas no ambiente, porque esse ambiente pode levar então a fatores do nosso corpo terem modificações epigenéticas. Um exemplo clássico desse, de uma história muito interessante, que foi descoberto na Holanda há muito tempo atrás, é que quando se descobriu que existia um grupo de pessoas de uma idade em comum, mais ou menos com 40, 45 anos, que sofriam de obesidade. E não se sabia explicar quais eram os fatores de propensão deles, de por que eles sofriam obesidade. E aí foi feita uma descoberta que, na verdade, esses indivíduos, mais ou menos dessa mesma época, eles estavam sendo os indivíduos que eles tinham sido gerados na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Como você está numa guerra, muito provavelmente essas gestações são gestações com problemas de nutrição, certo? Então, esses indivíduos passaram fome, essas mães passaram fome, e toda essa modificação e interação com o ambiente, ela proporcionou uma mudança, então, no padrão e no comportamento de como processar alimentos e aproveitar a energia desses alimentos. Então, esses indivíduos foram, então, colocados no sistema de fome, de passar fome enquanto estavam na barriga deles. Então, eles desenvolveram todo um processo de epigenética que fez modificações e que levaram a um fenótipo que, então, aproveita o máximo de energia e de glicose daquela comida. Quando esses indivíduos foram adultos, que a guerra passou e que eles já comiam normalmente, o que acontece? Esse sistema todo de alimentação e de obtenção de energia fez eles então acumularem muitos lipídios, porque eles foram marcados epigeneticamente as células deles para se comportarem, né, dessa maneira, para aproveitar o máximo dessa comida. Assim que por isso que eles sobreviveram. Então, com isso, com a alimentação normal, que todas as outras pessoas tinham, só esses indivíduos passavam, então, a apresentar uma característica de obesidade maior e todos os problemas ligados à obesidade. Por mais que eles comessem a mesma quantidade de comida que outras pessoas comiam e não se tornavam obesos. Então, essa é uma história interessante para ver e um pouco para entender sobre epigenética. Ou seja, todos os genes, eles estão suscetíveis a marcas epigenéticas que são nos dadas durante toda a nossa formação das nossas células e nossa interação com o ambiente. O que a gente falou, o principal dessa aula, é o imprint genômico, que é, ou seja, a ativação de um alelo ou não vai depender da origem parental dele. E isso existe em alguns genes que são responsáveis por algumas doenças, né, que a gente chama de síndromes genéticas, síndromes que vocês viram aqui como a síndrome de Prader-Willi-Dias. Então, assim, eu termino a aula, eu espero que vocês tenham aproveitado e depois nós iremos nos encontrar para saber se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto e para fazer o estudo dirigido. Obrigada, tchau, tchau.